Nosso grupo é o grupo de forragem e nós fizemos um trabalho sobre como calcular a produtividade por hectare de matéria verde do sorgo e do milho. O nosso grupo é composto pelos alunos Carla, Kalinda, Vitória e eu, Paulo Henrique. Primeiramente, para a gente calcular a produtividade, é importante que a gente tenha em mãos o espaço de 1 hectare, que no caso trata-se de 100 metros quadrados. Devemos saber o espaçamento entre linhas, ou seja, o espaço que está uma leira das plantas na outra. Devemos saber também a quantidade de plantas por cada metro linear e também o peso médio dessas plantas. Para começar a calcular a produtividade, a gente deve descobrir a quantidade de metros lineares que temos em 1 hectare, que é esta área maior. Para a gente fazer isso, a gente tem que pegar, no caso, a largura de 1 hectare, que é 100 metros, e dividir pelo espaçamento entre as linhas. Sendo assim, a gente vai saber a quantidade de linhas que a gente vai ter em 1 hectare. Só que para chegar nos metros lineares, a gente tem que multiplicar novamente por 100 para poder descobrir a quantidade de linhas totais que tem em 1 hectare. Depois que a gente descobrir isso, a gente tem que saber a quantidade de plantas por metro que está nesse hectare. Só que para a gente fazer essa estimativa, a gente vai catar uma medida de 1 metro e medir vários pontos da nossa lavoura. Lugares que tem bastante plantas por metro e lugares que tem menos plantas, para que seja feita uma boa média. Após a gente saber a quantidade de plantas por metro, a gente precisa saber o tanto de plantas totais que vai caber em 1 hectare. E para isso a gente vai fazer a conta de o número de plantas por metro vezes a quantidade total de metros lineares. E assim vai descobrir a produção total de plantas de 1 hectare. Só que para chegar na produção ou na produtividade de matéria verde, a gente tem que ter em mãos o peso médio de cada planta. E para isso, a gente vai coletar alguns padrões de plantas em nossa roça, variando do padrão de planta boa, média e ruim, para fazer assim o peso médio de cada um. Após a gente saber o peso médio de cada planta, a gente vai multiplicar pela quantidade total de plantas que tem 1 hectare. E assim a gente vai chegar na produtividade por hectare de matéria verde que a gente conseguiu. E agora, com base nos cálculos que o Paulo acabou de explicar como que se fez, podemos fazer o comparativo da produtividade do milho e do sorgo, tanto na safra quanto safrinha. O milho foi do AgroSéries 1051, tanto na safra quanto safrinha. O sorgo foi da Biomatrix, tanto safra quanto safrinha. E agora podemos ver aqui no quadro a produtividade, que foi do milho na safra foi de 61,5 toneladas por hectare, enquanto a safrinha foi de 48,1 toneladas por hectare. Agora já no sorgo, na safra, produziu 44,2 toneladas por hectare e a safrinha 33,25 toneladas por hectare. Agora, fazendo a comparação do milho, tanto safra quanto safrinha, temos que a safra saiu em vantagem por 13,4 toneladas a mais em matéria verde do que a safrinha. Agora, analisando a produtividade do sorgo, tanto safra quanto safrinha, temos também que a safra saiu em vantagem com a safrinha de 7,95 toneladas a mais de matéria verde. Se compararmos agora a produtividade do milho e do sorgo, na maior produtividade que foi ambas na safra, temos que o milho sai em vantagem por 17,3 toneladas a mais de matéria verde. Se pegarmos agora a menor produtividade do milho, que foi na safrinha, e a maior do sorgo, que foi na safra, o milho ainda consegue se sobressair sobre o sorgo, com uma vantagem de 3,9 toneladas de matéria verde. Então, podemos observar que o período que mais produziu foi no período da safra. Isso corresponde porque é no verão, que é o período de setembro a dezembro, onde os dias são mais longos e isso tem mais luz solar, que a planta produz mais fotossíntese e assim ajudando no desenvolvimento bom da planta. E concluímos então que o milho se sobressaiu sobre o sorgo, assim teve uma maior produtividade.